E se ao invés de declarar guerra e ir embora, Obito tivesse lutado contra os 4 Kages, será que ele teria tido alguma chance ou ele teria sido esbagaçado? Hoje a gente vai fazer uma análise de como seria essa luta e quantos Kages ele conseguiria vencer, isso baseado na minha análise, é claro. Eu vou supor que seria como foi contra o verdadeiro Madara, onde os guarda-costas não se envolveram na luta, então vai ser o Obito contra os 4 Kages. O segundo ponto é que essa luta vai acontecer do lado de fora, ou seja, num campo aberto. Aquele local fechado não seria vantajoso nem para o Obito e nem para os 4 Kages, então vai ser o Obito contra os 4 Kages em um campo aberto. Vamos lá. O Raikage então usaria sua velocidade máxima e tentaria acertar novamente o Obito, porém apenas atravessaria o seu corpo. O Anuki, que já estava voando, dispararia um Jinton do alto em Obito para avaliar se sua intangibilidade só funcionava contra ataques físicos ou contra jutsu, ao mesmo tempo que Mei e Gaara também atacavam em conjunto com sua lava e sua areia. O choque dos ataques com o solo levantaria uma grande cortina de poeira. O Raikage, que havia acabado de atravessar o corpo do Obito, vira para trás para ver o resultado do ataque. E é nesse momento em que Obito emerge do chão em suas costas. O Anuki do alto percebe e avisa o Raikage, que já vira seu corpo desferindo um golpe na cabeça de Obito, porém em vão. Assim que o braço do Raikage termina de atravessar a cabeça de Obito, aproveitando a proximidade, Obito aplica um poderoso genjutsu do Mangekyo Sharingan rapidamente, e logo em seguida absorve o Raikage para Kamui Zone. O Anuki não podia usar seu Jinton, caso contrário, acertaria o Raikage. Gaara não conseguiria ver o que estava acontecendo por conta da enorme cortina de poeira à sua frente. Gaara então percebe que seria melhor combater do alto, já que os três possuíam jutsus de longo alcance, e estando do alto seria mais difícil para o Obito os atacar. Gaara então ordena que os guarda-costas se afastassem o máximo possível e cria uma nuvem de areia para Mei, que estava a meia distância. Porém, quando ela começa a levantar voo, com 5 pequenas chamas vermelhas na ponta dos dedos, Obito toca ao chão e uma grande barreira vermelha isola a Mizukage dos outros. Gaara então começa a subir a Mei rapidamente para tentar sair pela parte de cima da barreira. E quando Mei olha para cima, próximo a ela e muito rapidamente, Obito aparece. Mais uma vez, Onoki precisa ter cuidado para usar o Jinton. Mei até tenta executar seu jutsu de lava, porém por conta da proximidade, Obito consegue aplicar um genjutsu nela, a paralisando instantaneamente. Porém, ao invés de apenas absorver a Mei, Obito se teleporta junto com ela para evitar que o Onoki usasse o Jinton. Obito então reaparece em frente a Gaara e Onoki, dizendo que eles seriam os próximos. Gaara então desce ao solo e pede que Onoki cobrisse sua retaguarda. Ele então começa a concentrar muito chakra e uma grande onda de areia começa a se formar. Gaara iria usar o seu jutsu Tsunami de areia. Onoki questiona Gaara, perguntando se ele estava louco, pois iria gastar uma enorme quantidade de chakra à toa, já que ele iria simplesmente atravessar a areia ficando intangível. Após a grande onda de areia se assentar, todo o campo que antes era coberto por neve virou um grande deserto. Agora, Gaara possui um domínio completo do campo de batalha, podendo controlar toda a areia sob os pés de Obito. Não só isso, ele espalhou sua areia sensorial por todo o campo. Obito então precisaria ficar intangível para não ser pego pela areia de Gaara. Só que toda vez que ele ficasse tangível, Gaara perceberia através do seu sensoriamento de areia. Gaara sabia que aquilo não seria o suficiente, já que Obito podia submergir no solo. Gaara então parte em velocidade em direção ao Obito e começa a criar grandes ataques de areia do solo e usando a areia de sua cabaça para se proteger. Obito, com sua intangibilidade ativa, parte em direção a Gaara, que levanta um muro de areia em sua frente. Obito atravessa e, em um descuido de Gaara, aplica um genjutsu do Sharingan, o paralisando instantaneamente. Com sua mão esquerda, ele encosta no Gaara. Porém, mais uma vez, ele sabia que Onoki não podia disparar um Jinton de forma descuidada, ou caso contrário, também atingiria o Gaara. De repente, um Jinton em formato de cubo obliteraria tanto Gaara quanto Obito. Parece que Gaara estava realmente disposto a se sacrificar pelo bem maior. Porém, Gaara então simplesmente reaparece ao lado de Onoki. Gaara aproveitou o tsunami de areia para criar um clone e deixar em seu lugar. Madara finalmente havia sido derrotado. De repente, uma lâmina atravessaria o peito de Onoki. Gaara fica completamente aterrorizado, se questionando se Madara seria imortal. Obito então se afasta e diz que lutar contra o Kazekage mais os guarda-costas naquele momento seria complicado, e como se dobrasse o espaço, desapareceria no ar.
A princípio, pode parecer forçado, mas eu vou explicar. O primeiro ponto é que os Kages não lutariam tão bem em conjunto como na guerra. Isso porque havia um certo conflito entre eles. Além disso, eles também não contavam com a Tsunade para poder ajudar a curar e restaurar o chakra deles. O segundo ponto é que eles não conheciam as habilidades do Obito, principalmente o Kamui. Mesmo o Kakashi, que tinha o Sharingan e a mesma técnica que o Obito, ele precisou ficar um bom tempo de longe observando para entender parcialmente como a técnica funcionava. A única que realmente conhecia todos os pontos fracos do Kamui era a Konan, porém ela mesma afirma que passou anos observando o Obito para isso. Por outro lado, mesmo que o Obito não conhecesse completamente as técnicas dos Kages, ele era praticamente imune por conta da intangibilidade. Ele poderia simplesmente ficar intangível observando e compreendendo melhor a técnica de cada um deles. Então o Obito ele já começa com uma vantagem muito grande sobre os Kages. Baseado no comportamento impulsivo do Raikage, eu acredito que ele seria o primeiro a atacar e o primeiro a ser derrotado. Isso por 3 motivos. O primeiro é que ele luta a curta distância. O segundo é que em nenhum momento ele evitou olhar nos olhos do Sasuke, que foi literalmente pego pelo genjutsu do Madara. O terceiro ponto é que devido à intangibilidade é muito mais fácil para o Obito se aproximar e achar uma brecha para aplicar um genjutsu. Além disso, como foi estabelecido, a velocidade de absorção do Obito quase que competia com o Hiraishin do Minato e foi rápido o suficiente para absorver grande parte de uma explosão. Outro ponto é que o Onoki precisava ser bem cuidadoso com o Jinton para não acontecer igual aconteceu com o Fu e Torumi. Então, baseado nesse contexto, eu acredito que o Raikage seria o primeiro a ser derrotado. Na minha opinião, o Gaara é o mais inteligente entre os 4. Ele logo perceberia que seria melhor lutar do alto. Porém, como eu disse, eles não conheciam com precisão as técnicas do Obito. O Obito pode literalmente se teleportar para qualquer lugar, ele ainda usava isso como um ataque surpresa e quase conseguiu capturar o Naruto, e de fato conseguiu surpreender o Kakashi. Então eu acredito que mesmo lutando do alto, por conta do fator surpresa, ele conseguiria sim capturar Mei. Então sobraria o Gaara e o Onoki, que na minha opinião é a melhor dupla ali dentre os Kages. Eu consigo ver perfeitamente o Gaara dominando o campo de batalha e usando o sensoriamento de areia ali para tentar detectar quando o Obito ficasse intangível. O grande problema é que além de todas as técnicas, o Obito ainda tem um Izanagi, cara. Então eu acredito que assim como foi com a Konan, ele atacaria o Onoki de guarda baixa ali e conseguiria finalizar ele no processo. Se essa fosse uma batalha mortal, onde só sobrasse o Gaara, o Obito com certeza venceria. Pelo que foi mostrado na obra, o Kamui possui a capacidade de absorver coisas não sólidas, como explosões, e também interagia com chamas, além de conseguir tirar shurikens de dentro da Kamui Zone. Então o que a obra mostra pra gente é que o Obito conseguiria absorver a areia antes mesmo do Gaara usar o caixão de areia. Só pra você ter uma ideia, eu pedi pro ChatGPT substituir a Konan por uma dinamite e calcular a velocidade de absorção, e ele calculou entre 10 e 50 milissegundos. E isso faz total sentido com a obra, porque o autor compara a velocidade de absorção com o próprio Hiraishin do Minato. Mesmo que ele não conseguisse absorver toda a areia, que eu acho difícil, ele ainda poderia ativar a intangibilidade dele. Ainda existe o fato que qualquer escudo do Gaara ele poderia simplesmente cair em um genjutsu do Obito. Então, na minha opinião, o Obito teria total condição de vencer o Gaara numa luta direta. Então, se fosse uma batalha mortal entre o Obito e os 4 Kages, eu acredito que ele venceria os 4 Kages, desde que os Kages não tivessem informações do Kamui dele. Porém, naquele contexto, ainda tinha os guarda-costas e o Obito precisava proteger a identidade dele. Então eu acredito que nesse momento ele iria embora vencendo 3 dos 4 Kages. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. やっと戦いを実感できるぞ